Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui neste propósito pela tua vida, pelos patrocinadores da igreja, apoio aos soldados feridos, pelo 3 em 1, pelos tios, por todos os dizimistas e ofertantes. Eu venho aqui para trazer uma palavra para a sua vida, meu amigo, para que Deus possa trazer proeza na sua vida, para que Deus possa abençoar o seu coração. Você que está aí triste, debilitado, cansado e precisa de uma palavra. Você tem que ter muito cuidado, meu amigo, porque nós estamos vivendo os dias maus. Estamos vivendo um período aonde todo cuidado é pouco. Você tem que ter cuidado com quem você ouve. Você tem que ter cuidado com quem você fala. Você tem que ter cuidado com o que você assiste. Você tem que ter cuidado com os seus sentimentos. Porque a palavra de Deus diz assim lá no livro de Filipenses, meu amigo e minha amiga, 1, do versículo 1 em diante. Quanto mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, a vós vos dá segurança. Esse é o nosso objetivo, meu amigo e minha amiga, levar a segurança da palavra de Deus para o seu coração. E no 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, do falso convertimento. Tem muitos que têm se infiltrado no nosso meio, não é porque eles querem servir a Deus, meu amigo e minha amiga, mas eles se infiltraram por inveja, por maldade, para poder prejudicar o evangelho, para atrapalhar os ministros do altar a pregar o evangelho. Você vê que os anos vai se passando e eles não querem mudar. Você vê que o ano vai se passando e eles não querem mudar a sua forma de pensar. Então, meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo, ele nos orienta para a gente ter cautela. Você vê, olha o que Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? São aqueles cães gulosos que se infiltram no nosso meio, querendo comer gulosamente aquilo que o Espírito Santo proporciona para os seus servos. Porque eles não querem lutar, eles são que nem parasitas. O parasita, ele se aloja debaixo do tubarão ou do lado do tubarão e vai comendo as migalhas que o tubarão vai deixando quando ele vai destronando as caças que ele caça. Por quê? Esses tipos de pessoas, eles não têm capacidade própria para poder lutar, para poder, vencer na vida. Então eles começam a depender, meu amigo e minha amiga, das facilidades. Nós temos que ter muita cautela, porque às vezes os seus conselhos são conselhos mortíferos. São conselhos que destroem a alma. São conselhos que dividem povos. São conselhos
que divide famílias, que divide ministérios. Aí ele diz mais assim, ó: cautelai-vos dos maus obreiros, dos maus servos. Acautelai-vos das falsa circuncisão, ou seja, é um convertimento falso. Esses tipos de pessoas, elas não querem mudar. Elas querem mudar o sistema da igreja, do projeto e assim por diante, segundo os preceitos deles, mas eles não querem mudar. Aí diz mais assim no 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Eles não querem servir a Deus em espírito, eles servem a Deus na carne. Eles não querem sacrificar, eles não querem, esses maus obreiros, eles não querem sacrificar, eles não querem obedecer. Obedecer para ele é um crime. É um crime. Às vezes, essas pessoas são muito inteligentes por mal, mas eles não obedecem à direção da igreja, à direção dos pastores, à direção dos bispos, e assim por diante. E o que entra dentro dessas pessoas, meu amigo e minha amiga? É a potestade. A potestade do ar é o espírito causador de confusão. Esses demônios são especialistas em dividir famílias, em dividir igrejas, em dividir reinos, meu amigo. Em dividir reinos. Eles criam situações para que o reinado daquela pessoa seja destruído. Mas o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, ele destrói toda essa cambada que tenta destruir a obra de Deus, defamando os homens de Deus, falando mal dos homens de Deus, falando mal das mulheres de Deus, fazendo fofoca, acrescentando aquilo que não foi verdade, acrescentando aquilo que não é verdade. O homem de Deus fala uma coisa, eles acrescentam outra, eles criam uma panelinha para poder dividir a igreja, para o povo não buscar, para o povo não se sacrificar, para o povo não dizimar, para o povo não ofertar, e ainda tem coragem de dar conselhos. E eles são, muitas das vezes, dizimistas. Os fariseus da época eram dizimistas, meu amigo. Mas Jesus falou que aquele publicano que nem ousava levantar a cabeça para falar com ele, saiu dali justificado, meu amigo. Porque Deus, ele vê o coração. Ele não está preocupado com as suas lindas palavras. Ele vê se é verdadeiro. Ele vê se sai da alma. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele falava com a alma. Você vê, quando você lê os salmos de Davi, você vê que Davi manifesta o seu sentimento para com Deus, sentimento de verdade, um sentimento real, um sentimento de arrependimento. Aí diz assim para a gente poder fazer nossa oração. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo e não confirmamos na carne. Aí no 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Olha o que Paulo diz. Se alguns outros julgar, pode confiar na carne, ainda mais eu. Mas nós vivemos no Espírito, meu amigo. Porque a palavra de Deus diz que nós, meu amigo e minha amiga, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não adianta, meu amigo e minha amiga, você querer achar que a sua ideologia,
o seu conhecimento, ele vai ter vez. No mundo de Deus, só pode descobrir o mundo de Deus. O mundo de Deus, ele está invisível. Ele está invisível aos carnais. Ele está invisível a este mundo físico. E só pode entrar no mundo de Deus quem vive pela fé, quem agrada a Deus. É por isso que ele diz na palavra dele, meu amigo e minha amiga: agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Você está vendo porque muitas das vezes você não entende as coisas de Deus? Você vai à igreja, você ouve a palavra, mas você não entende nada, você não compreende nada. Por quê? Porque você ainda é carnal, você vive inquieto. É como Jó, lá no livro de Jó 14, diz: o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, ele vive inquieto, ele vive em busca do interesse próprio, do interesse do seu coração enganador. Mas aqueles que vivem em espírito e em verdade, ele não busca os seus próprios interesses. Eles buscam o interesse daquele que os regimentou, daqueles que chamou eles da escuridão para a sua gloriosa luz. É por isso que nós temos prazer em servir a Deus continuamente. Você vê que não há salário. Nós não temos salário. Nem eu, pastor Ivanildo e a pastora Rose. Mas nós nos dedicamos a este caminho, a essa direção de Deus com sinceridade, com verdade. Você que está aí, que está me ouvindo nesta madrugada, tem estado na presença de Deus, mas não tem visto o resultado. É porque você ainda é carne. Você não vive no Espírito. Quem vive no Espírito pratica a obra de Deus. Quem vive no Espírito faz a vontade de Deus. Não é verdade? É assim que funciona, meu amigo. É assim que tem que ser. É simples. É tão fácil e simples quando você é verdadeiro. E aí Deus, ele te dá graça diante dos homens, ele te dá graça diante da sociedade, ele te dá graça diante do seu povo. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora, meu amigo, minha amiga, e vou orar pelos patrocinadores e vou apresentar a água. Amém? Deus, meu Senhor, meu Pai, eu venho aqui agora por esta pessoa que está na igreja há anos, meu Pai, mas não consegue mudar. É porque, meu Pai, ela ainda não nasceu de Ti. Ela não teve um encontro contigo. Quando se tem um encontro contigo, meu Pai, a vida muda, os pensamentos mudam, as ideias mudam. As ideias passam a ser as suas ideias, meu Pai, não a dela. Então, transforma este coração e esta mente que ele chora, ele geme querendo mudar, mas não consegue. Dê agora, meu Pai, a essa mulher a transformação de coração, a este homem a transformação de mente. E visita, meu Pai, os patrocinadores, os dizimistas, a igreja apoia os soldados feridos, o pastor Marcelo Irineu, meu Pai. Fortalece esse homem que tem lutado, meu Deus, bravamente pela cidade de Belfor Roxo. Apoia, Senhor, a causa deste homem. Também abençoa, meu Pai, a autoridade específica que governa essa cidade. Dá direção, meu Deus, ao nosso prefeito para que ele possa fazer uma boa gestão com sabedoria, com inteligência através do Teu Espírito, meu Pai. Meu Deus, que
ele possa se unir aos demais poderes desta cidade para poder fazer uma gestão gloriosa e honrosa, meu Pai. Abençoa, meu Deus, também todos os nossos companheiros de trabalho da Igreja Povo Soldados Feridos. Abençoa, meu Deus, os assessores do pastor Marcelo Irineu, a equipe fiel que tem sido leal a ele e a causa por esses anos, meu Pai. Meu Deus, abençoa, meu Deus, o grupo de jovem, o novelite dos jovens que está sendo criada. Meu Deus, os jovens em ação do apoio aos soldados feridos, os guerreiros do apoio aos soldados feridos. E prepara, meu Pai, também para a gente, no futuro, separar as crianças, que venha a ser o 3 em 1, eles venham desenvolver um papel, meu Pai, de progresso para o apoio aos soldados feridos. São futuros pastores, futuros obreiros, futuros ministros do altar, Senhor. Eu abençoo a vida de todos aqueles que acreditam neste trabalho. Que eles possam ter uma leveza de entendimento, meu Pai, e que eles possam ter prudência nas suas ações. Consagre esta água, faça essa água ser um ponto de contato, meu Deus, para que esta pessoa possa ser curada, meu Pai, dessa situação, desta dor, deste gemido, dessa entidade que tem atribulado a vida dela, meu Pai. Eu abençoo essa água e determino a cura espiritual de todos, em nome de Jesus. Beba da água, meu amigo, e receba a cura, a libertação para a sua alma. Diga graças a Deus, meu amigo. Hoje nós demos início ao propósito de 10 dias na fé de Daniel, para que Deus possa nos livrar dos manjares deste mundo, os manjares do pecado, da mentira, da safadeza, e nos fazer andar retamente nos seus caminhos. Assim como Deus se manifestou a Daniel e a Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai se manifestar na tua vida, meu amigo. Fique com Deus e que você possa ter uma semana de sucesso. Vá à igreja hoje é domingo, busque ao Senhor. Estaremos aqui na Rua Viana do Castelo, número 166, Parque dos Ferreira, no final do corredor da Fábrica do Léo, aguardando você para esta reunião dos escolhidos, às 19 horas. Fique com Deus, que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração. Até a próxima.